Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso dia 38 de Mente Magra. E hoje nós vamos falar sobre como as separações da sua infância podem afetar hoje no seu processo de emagrecimento. Isso, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas hoje eu quero frisar ainda mais o quanto é importante a gente trazer à tona todas essas questões, ok? A primeira delas é a questão com a mãe. O quanto ela afeta o seu processo, a separação que pode ter ocorrido com ela, questões mal resolvidas, como você significou isso durante aí o decorrer da sua história, da sua vida, e como você significou isso lá na sua infância, que teve destrato, né, dessa vivência de vocês ou não, porque muitas vezes você não teve esse convívio com ela. Isso também gera assim lacunas, gera vazios que você pode tentar preencher aí com um alimento. Sim, isso pode acontecer e é mais frequente do que a gente imagina. E eu falo aqui também de pequenas separações. Às vezes você vem de uma família muito numerosa, onde tiveram muitos filhos e você acabou sendo criada por uma irmã ou por uma tia, por alguém mais próximo. Então tudo isso também deve ser levado em consideração quando a gente vai falar sobre esse assunto. Eu quero que você vá trazendo isso para a superfície, para que fique cada vez mais claro para você. Outra questão importante aí de ser falada é a separação, são separações dos pais. Como isso pode se influenciar na sua vida hoje? Sim, muitas vezes você sofreu alienação parental, por exemplo. Então isso tem uma influência enorme também no seu processo. Por quê? Vou dar o exemplo se caso a sua mãe fez isso com você. Porque na maioria das vezes os pais se separam, os filhos ficam com a mãe. Então a mãe pega e ofende esse pai na frente dos filhos, diminui esse pai. Então tudo isso sim tem influência para você. Você internalizou essa questão, internalizou essa forma de ver aí o seu pai, por exemplo. Só que como a gente é feito, metade do nosso pai, metade da nossa mãe, nenhuma parte pode ser menosprezada. Senão você sente essa parte faltando, você acaba querendo incluir essa parte. Então pense se você não pode estar querendo incluir essa parte que falta comendo. Sim, você simboliza com o seu sobrepeso como se fossem duas pessoas, você inclui essa outra pessoa. Gente, isso é mais comum do que se possa imaginar, eu via isso frequentemente em consultório. Isso acontece muito também com irmãos que são separados, ou então um irmão seu que teve uma morte prematura. Tudo isso a gente querendo incluir essa pessoa de novo no nosso convívio familiar. Existe também a questão de ausências longas dos nossos pais em função do trabalho. Sim, porque a gente internaliza que são abandonos que a gente vai sofrendo aí no decorrer da nossa vida, a gente vai decodificando dessa forma. Então, olha, isso não pode estar acontecendo. E outra questão importante da gente falar é a questão do pertencimento, tá? O código aí de pertencimento à nossa família. Se você tem algum familiar que acabou falecendo com câncer, por exemplo, normalmente é uma doença em que a pessoa acaba eliminando muito peso, ficando até com uma aparência, né, de doença, de doente. Então, tem muitas pessoas que associam o emagrecimento à doença, porque já tem isso internalizado. Eu já tive uma paciente que a mãe faleceu com câncer, né, sob uma cama, e ela ficou muito debilitada, muito magra. Então ela associa frequentemente, quando ela começa a eliminar peso, ela já liga aquele alerta, achando que ela pode estar com alguma doença. Então comece também a refletir se você não associa essas duas questões. Aqui eu trouxe bem superficialmente, né, cada ponto, para você perceber o que pode hoje estar aí no seu emaranhado. Mas eu quero trazer cada um desses pontos para você perceber se você se identifica com algum deles. Se você se identificou, escreva sobre isso. Isso ajuda muito, faz com que abra muito mais essa questão e que você pratique aí esse auto-perdão, né? E esse perdão referente às pessoas que estavam à sua volta.
porque inclusive vou trazer a questão de uma participante que me trouxe assim: Sorella, no dia lá em que a gente fala sobre perdoar, sobre deixar pesos, eu trouxe a questão de um padrasto meu que teve uma influência negativa na minha vida, mas hoje eu percebo que foi um presente, porque se ele não tivesse trazido dessa forma essa questão, se ele não tivesse trazido essa forma negativa lá na minha história de vida, eu poderia ainda estar morando no interior, eu poderia não ter estudado. Então tudo isso vem como uma experiência positiva para você, tá? Hoje ela consegue ver com outros olhos, inclusive agradecendo esse padrasto. Então, quem sabe, tente ver com outros olhos o que te aconteceu. Hoje você é adulta, hoje você pode ver como uma adulta e não mais como aquela visão de criança. Ok? Um grande beijo para você e até o nosso próximo dia de Mente Magra.